bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vou contar um segredo pra vocês, tá em preto e branco. Meu vestido tá aberto atrás porque eu tô sozinha em casa, eu não consigo fechar, entendeu? Releva se vocês verem ele caindo assim, tá bom? Que aqui é vida real mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a minha gravidez e por que a minha gravidez é de risco. E vamos falar sobre alguns tipos de gravidez de risco pra vocês entenderem o que acontece e quais são as principais gravidezes de risco. É gravidezes? Espero que sim. Então vamos falar sobre esse assunto hoje, porque é um assunto que me perguntaram bastante e tudo mais. Então, roda a vinheta, mas antes você tem um serviço pra fazer. Clicar no gostei, pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui todos os dias ao meio-dia e 30, tá bom? Se quiser me acompanhar em tempo real, vai lá no meu Instagram, @JuTomé_oficial, meu TikTok é Jutomé e é tudo Jutomé, tá bom? Aqui no YouTube também. Aproveita e se inscreve. Agora roda a vinheta. Existem diversos tipos de problemas que podem gerar, ocorrer, ocasionar uma gravidez de risco. Muitos mesmo, gente. São diversas complicações que podem prejudicar tanto a mãe e ao bebê, e a isso se denomina gravidez de risco, porque é arriscado ou para a mãe ou para o bebê. Então, isso é uma gravidez de risco. Existem muitas possibilidades, e hoje eu vou falar 5 delas pra vocês. E antes de mais nada, já quero deixar o alerta aqui. Por isso é extremamente importante, obrigatório, essencial você fazer um pré-natal, tá bom? Pré-natal é o acompanhamento com uma obstetra, que é a médica especializada, né? Para acompanhar você durante esses 9 meses. É ela que vai ver se tá tudo bem, é ela que vai mandar os exames que você precisa. Então, faça um acompanhamento pré-natal correto, todos os meses, todas as consultas e tudo mais. Porque se você não fizer um pré-natal correto, não tratar uma gravidez de risco, ela pode provocar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode ter parto prematuro, pode ter problemas de más formações, pode ter problemas para a mamãe e pode ter até risco de morte. Então, você não vai querer nada disso, né? Então, faça sua consulta pré-natal com regularidade. Vamos ao primeiro problema, né? A primeira gravidez de risco, que muita gente fala que é a pressão alta na gravidez. Nisso se dá a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela já é o fato de ter a pressão alta na gravidez, porque a pressão sobe demais durante a gravidez e você tem que controlar isso. A eclâmpsia, ela já é a fase final disso aí, ela é a gravidade dessa situação, que pode ocorrer convulsão e até risco de morte para a mãe. A pré-eclâmpsia é a pressão alta na gravidez quando você faz pelo menos 2 medições em intervalos de 6 horas e essas medições estão acima de 140/90 ou o famoso 14/9. O ideal é o 12/8, então não faltou 12/8. Se der 140/90 já é uma pressão alta, então você tem que contar para o seu obstetra, ir numa emergência e ficar atento a isso. Mas o que ocasiona isso? O que você pode fazer para evitar? Má alimentação, comer muita comida pegada no sal, caprichada no sal. Pode também ter um histórico, você pode já ter essa doença pré-existente. Pode ser por conta de alguém da família que já tenha. E pode ser porque acontece mesmo, como é o meu caso de diabetes, que eu vou falar depois, né? Então, se não controlado, pode ter aborto, né? Pré-eclâmpsia e tudo mais. Próxima gravidez de risco é a gravidez gemelar. Todo mundo acha lindo. Ai, a grávida de gêmeos, que coisa linda, gente. Não sabe que é uma gravidez de risco. A gravidez a partir de 2 fetos já é uma gravidez de risco, né? Você imagina quem tiver grávida de quádruplos, quíntuplos, trigêmeos e tudo mais. Então, é uma gravidez de risco por quê? Porque força mais o seu corpo. O seu útero, ele precisa expandir mais para caber mais de uma criança, né? Se uma criança a gente já fica assim, ó, você imagina mais de uma. Então, ele precisa ser forçado a expandir mais, os seus órgãos comprimem mais e o seu corpo trabalha mais para gerar energia para 2 ou mais crianças. Com isso, você vai ter o quê? Pode ocasionar mais dores nas costas, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, a diabetes e partos prematuros e abortos também. É um tipo de gravidez
que deve-se ficar atenta e controlar com mais cuidado nos pré-natais. Próxima, vocês podem não saber, mas a gravidez na adolescência abaixo de 17 anos e a gravidez acima dos 35 anos também são consideradas gravidez de risco, tá? Por quê? Abaixo dos 17 anos o corpo ainda não está totalmente formado e preparado para receber um bebê. Aí já fala, eu tive filho com 16 anos e foi tudo bem. Foi tudo bem, graças a Deus, mas fisiologicamente falando, o nosso corpo ainda não está tão preparado para isso, então é considerada gravidez de risco também abaixo dos 17. Acima dos 35 também, porque a gente produz menos óvulos, né? Então a dificuldade de engravidar é maior e também há risco de desenvolver mais doenças com malformações, tá bom? Outra coisa que também são os extremos, igual a idade, são o peso. O baixo peso ou obesidade também é considerada gravidez de risco. Se o seu IMC, que é o cálculo que eles desenvolvem através do peso e altura, estiver abaixo de 18,5, você corre o risco de desenvolver um parto prematuro, aborto e atraso no crescimento. Por quê? Porque o seu organismo não vai ter nutrientes suficientes para fornecer ao bebê. Então isso aí complica muito, limitando assim o crescimento do bebê e fazendo até que possa desenvolver doenças cardíacas. Já se você estiver acima do peso, seu IMC estiver acima de 35, você pode desenvolver também diabetes gestacional, ou o bebê também pode desenvolver diabetes, ou a própria obesidade em si, que ai, todo mundo acha o bebê gordinho, fofinho, bonitinho. Não, mas não é saudável. Pode ser fofudinho, bonitinho, mas não é saudável, tá, gente? Então, evitar ao máximo seus extremos, tem que controlar o seu peso durante a gestação. Eu, nessa gravidez da Alice ou da Alana, que é a minha segunda gravidez, pra quem não sabe, eu tenho 34 anos, tava quase na casa dos 35, eu desenvolvi diabetes gestacional, assim como na minha primeira gravidez, só engordei 7 quilos porque eu tive uma dieta bem rigorosa por conta da diabetes. E por fim, pra fechar aí o quinto, é a diabetes gestacional, né? Uma das que mais tem também, junto com a pressão alta, é a diabetes gestacional, muito comum entre grávidas. Mas como que ela ocorre? O açúcar que a gente consome, ele não é quebrado, ele não é metabolizado, ele já é passado direto para a placenta pro bebê. Então o bebê, ele recebe esse açúcar todinho, assim, ó, excesso de açúcar, açúcar, ele vai fazendo o quê? Crescendo, vai ficando gordinho e grande, e isso faz com que o bebê fique gig, né, que eles chamam, um bebê grande, um bebê gigante, o que não é saudável. Nascer um bebê, ai, nossa, nasceu com 5 quilos, que coisa, né, bem saudável. Não, nem sempre, tá? Então, um bebê grande nem sempre, como eu disse, é sinal de saúde, tá? O bebê grande, ele dificulta bastante na hora do parto, porque por ele estar grande, né, ele pode também desenvolver hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue. Por quê? Porque quando nascer, ele tá acostumado a receber tanto açúcar da mãe, que ele vai ter tipo uma abstinência, como se fosse uma pessoa drogada, que recebia muita coisa, né? Bem chulo, né? Essa comparação, mas assim, é uma pessoa que recebia uma droga e do nada ela vai parar de receber aquilo, porque o açúcar em excesso pra ele se torna isso, né? Então, ele vai ter uma abstinência daquela quantidade de açúcar e pode desenvolver uma hipoglicemia, tá? Ou até a diabetes em si também. Pode ter o risco maior de nascer com icterícia, que é aquele bebê amarelo que a gente chama, tem que ficar pegando solzinho, ou às vezes ficar naquela câmara também, que é pra pegar mais luz, pra poder pegar cor. Então é outro problema também que a diabetes gestacional pode ocasionar. E problemas respiratórios também. Mas e aí, Juliana, como evitar? Alguns desses problemas de gravidez de risco podem ser evitados com uma boa alimentação, né, uma dieta rica em coisas saudáveis, praticar exercícios físicos, lógico que dentro dos seus limites, né, não vai forçar muito, mas dentro dos parâmetros ou dentro do que o médico estipulou pra você, uma caminhada ideal, porque o sedentarismo atrapalha e muito também, até na hora do parto, da respiração e tudo mais. Então praticar exercícios também te ajuda, beber bastante água, ter consultas regulares com o obstetra, fazer os exames que precisa, ultrassom para controlar, em alguns casos até repouso, e não abusar do peso também, né, gente, querer fazer tudo, abraçar o mundo. Eu sei que a gente
chega no finalzão, a gente quer botar tudo em ordem, tudo no lugar, porque depois a gente sabe que não vai ter tempo, mas também tem que ter limite e conhecer o seu corpo e controlar, tá bom? Lembrando que a gravidez de risco, ela precisa ser controlada com mais frequência, de preferência de 15 em 15 dias as consultas e não mensal como é os outros pré-natais. Mas se você tiver alguma emergência como sangramento vaginal, aumento da pressão, contrações antes do tempo e não sentir o bebê mexer por mais de um dia, vá para a emergência, tá? Porque aí você precisa avaliar isso aí, a gravidade dessa situação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei esclarecer ao máximo o porquê da minha gravidez é de risco, porque eu tenho a diabetes gestacional e quais são os tipos de gravidez de risco, tá bom? Me conta aqui embaixo se você teve alguma gravidez de risco, se você conhece alguém que teve e qual delas, tá bom? E pra você, qual você acha que é a mais comum e a mais complicada de lidar, tá bom? Quero saber sua opinião aqui embaixo, qual você acha que é a gravidez dessas que eu falei das 5, qual é a mais complicada? Tá joia? Não esqueça que a gente tem vídeo aqui todos os dias, 12h30, te espero amanhã. Se quiser me acompanhar em tempo real, no Instagram, @JuTomé Oficial. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!